Moisés contribuiu e muito para que a história do povo de Israel fosse desenhada. Moisés, ele tipifica Jesus. Por quê? Quando Moisés nasceu, tentaram matá-lo quando ainda era criança, não é? Faraó não tentou matar os primogênitos? Pois é, Jesus, quando nasceu, tentaram matar ele também. Herodes não mandou matar todos os varões? Então a história de Moisés com a história de Jesus, ela encaixa. Moisés cresceu no meio de um povo pagão. Jesus também cresceu no meio de um monte de incrédulos. Moisés conduziu o povo pelo deserto. Moisés levou o povo até o deserto para eles caminhar rumo à terra prometida. Jesus está nos levando até a nova Canaã, nos auxiliando com o teu Espírito Santo. Então a história de Moisés e a história de Jesus, elas são basicamente, Moisés tipifica Jesus. Moisés é um tipo de Cristo do Velho Testamento. Foi alguém que Deus levantou para trazer, e Deus vai sempre levantar alguém para estar trazendo boas novas ao seu povo. Deus vai sempre levantar alguém para estar trazendo coisas boas ao seu povo. E a história de Moisés, que eu quero falar para você, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, verso 20. A vida de Moisés divide em 3 partes. Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 20 anos de Moisés foi junto de Faraó. Os outros 40 anos de Moisés foi no deserto sendo moldado. E os outros 40 anos foi conduzindo o povo no deserto. Então foi 120 anos. 40 com mais 40 com mais 40. Êxodo 7, 20. Quero falar para você hoje sobre as 10 pragas do Egito. Êxodo, Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. 7, o verso 1 do capítulo 7. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Então Moisés foi constituído como Deus. E Arão teu irmão será o teu profeta. Tu, Moisés, falará tudo o que te ordenar. E Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua casa terra os filhos de Israel. Verso 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Bom, José do Egito levou, José, filho de Jacó, levou para o Egito os filhos de Jacó. Aquele povo cresceu no Egito, aquele povo se multiplicou. José morreu, veio um novo faraó anos depois, não reconheceu José como sendo um ex-governador, e esse faraó que veio depois viu aquela multidão de hebreus crescendo no meio dos egípcios, e ele temeu, e ele falou: esse povo está crescendo no meio de nós, eles não são egípcios, são de uma outra linhagem, é um povo diferente, tem costume diferente, vamos escravizar esse povo. Enfim, os descendentes de Abraão foram feitos escravos. Moisés era um hebreu, apesar de ter sido criado no palácio de Faraó. Moisés passa 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos ele passa no deserto sendo moldado, e os outros 40 ele já passa conduzindo o povo. Aqui Moisés já estava em uma avançada idade. Então Deus endurece o coração de Faraó. Como eu poderia dizer para você, vários pregadores poderiam olhar isso daqui e tirar alguma coisa. A conclusão que eu tiro é que Faraó foi, apesar de tudo, um instrumento para acontecer milagre no Egito. Faraó representa o mundo. O mundo quer dizer hoje para você luta. Se Deus endureceu o coração de Faraó para que os sinais dele fossem mostrados, essa luta que você está passando hoje é Deus
mostrando para você que o milagre vai ser grande na sua vida e que toda luta ela vem acompanhada de vitória. A luta de Moisés, a luta que os egípcios tiveram, a luta das 10 pragas, ela vem acompanhada de uma vitória. Deus endureceu o coração de Faraó. Sua luta pode parecer dura como o coração de Faraó, mas é Deus. É Deus. Deus às vezes fortalece nossos inimigos, não a ponto de nos matar, mas para mostrar para a gente que sem Ele nós não somos nada. O homem sem Deus, ele é nada. Foi preciso as 10 pragas para Deus se manifestar. É preciso, é necessária essa luta na minha e na sua vida para que Deus se manifeste. É preciso esse puxão de orelha na minha e na sua vida para que Deus venha se manifestar. É na hora que o barco está naufragando que Jesus aparece e acalma a tempestade. Toda luta, todo vendaval, Deus não vai deixar você sem um escape. Deus não deixou o povo dele sem um escape no passado, e não vai ser hoje, no tempo da graça de Jesus Cristo, que nós não vamos ter uma solução para os nossos problemas. Há uma saída, há uma solução para o meu e para o seu problema. E as 10 pragas do Egito não vieram para matar o povo de Deus. As 10 pragas do Egito, elas vieram, foi para fortalecer ainda mais o povo de Deus. E mostrar que Ele é o dono de todo o poder, e Ele é o dono de tudo. Ele controla a natureza, Ele controla o fogo, Ele controla o ar, Ele controla tudo, Ele controla a minha e a sua vida. Faraó podia ser o poderoso lá, na cadeira dele, mas acima dele tinha um Deus. Faraó não tinha controle da natureza. Faraó não tinha controle de nada, nem ele nem os seus deuses pagãos. Controle de tudo está na mão de Deus. E por mais que as pragas do Egito hoje estejam rondando a sua e a minha casa, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos filhos do pai Abraão pela fé. E é pela fé que nós vamos vencer. As 10 pragas do Egito. Êxodo 7:20. A primeira praga, eis quem vem: água transformada em sangue. Alguém já ouviu falar na expressão lágrimas de sangue? Os egípcios provaram a água de sangue. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 7:14, 7:14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o povo ir. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele no beira-rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: Senhor Deus dos hebreus me enviou a ti a dizer: deixa o povo ir, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, farei as águas do rio se transformar em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma o teu bordão e estende sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os reservatórios, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira quanto nas pedras. E fizeram Moisés e Arão o que o Senhor tinha lhe dito. Água transformada em sangue. Os egípcios adoravam o Nilo, que era o rio, fonte da vida para eles. Deus mostra que Ele é o dono da vida. Você não entendeu? Eu vou tentar ser mais claro. Faraó e os egípcios tinham uma
adoração pelo rio Nilo. O que é o meu e o seu Nilo? No que vai ser preciso Deus tocar para virar sangue, para que nosso coração se esmoreça? O coração do faraó estava duro. Deixa o povo ir. Não, não vou. Prega a minha palavra. Não, não vou. Canta. Não, não vou. Visita. Não, não vou. Faz alguma coisa para Deus. Não, não vou. E é a hora que o bordão chega e tá no rio Nilo. Tudo se transforma em sangue. Entendeu? Creio eu que os irmãos que aqui não estão com o coração duro igual de Faraó. Não espera o Nilo virar sangue, irmão. Não espera o acidente, não espera a doença, não espera vir mais praga na sua vida. Veio mais praga. Não espera vir mais praga na vida. Bastava o Nilo transformado em sangue, bastava Faraó olhar e ver aquele monte de sangue e ele falar: não, pode ir. Às vezes não basta só uma luta na minha e na sua vida, tem que ter mais. Não espelhe em Faraó, porque Faraó não é exemplo para ninguém, mas a história dele reflete a história de muitos cristãos hoje, 2018 anos depois de Cristo. Joga mais 2.000 anos, anda 5.000 anos depois. Segunda praga, praga das rãs. Êxodo 8. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: Moisés, vá a Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todo o teu território. O rio produzirá rã em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais e sobre o teu povo, e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras, elas virão sobre ti e por aí, tá bom. Filho meu, faz a minha obra, porque senão o seu rio vai ser transformado em sangue, e uma avalanche de rã vai vir na tua vida, vai entrar no teu quarto, vai subir na tua casa, vai ser uma destruição total. Faraó não tinha controle sobre a natureza, porque tudo está nas mãos de Deus. A rã para os egípcios estava associada à deusa da fertilidade. Elas apareciam na época da cheia do Nilo, mas tantas assim se transformou num grande problema. Há pouco tempo fui na Serra da Mesa, achei um fenômeno interessante. Toda planta precisa de água, ok? Mas água na dosagem certa. Água demais, ela não pega sol na sua raiz e ela acaba secando. A rã para os egípcios era uma coisa boa, mas muita rã, não. Muita coisa na sua vida você não precisa. Tem muita coisinha que tem que jogar fora aí, hein? Muita coisa na minha vida não precisa também, tem que jogar fora. Muitas pessoas se converteram, mas ainda continua com um bonequinho, é coisa demais que está dentro de casa que tem que ser jogada fora. É uma lembrancinha do passado, uma lembrancinha do... Primeiro tocou com sangue, depois com um monte de bicho,
coisa demais não é bom. Nós devemos ser temperados, não é? Crente demais não é bom. Santarrão demais não é bom. Mas também pecador, dormir na lama também, né? Então a gente tem que, demais não é bom. Para eles a fertilidade estava ligada a isso. A gente sabe que é baboseira, não tem nada a ver, mas para eles, Deus mostrou que Ele tem o controle. A terceira praga, piolho, meu Deus. Vamos lá, verso 16 do capítulo 8. Disse o Senhor a Moisés: diz a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos, os homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Essa praga, ela mostra que os doutores do Egito tentaram fazer o mesmo que Deus fez. Porém, os doutores do Egito não eram Deus. Deus, Ele traz algo para a sua vida que o homem não pode tirar. Deus traz uma doença para a sua vida que o homem não pode, com toda a ciência dele, tirar. Deus traz algo para a minha vida que o homem não pode me ajudar, é só Ele. A praga dos piolhos, ela tem esse parêntese. O homem tentando ajudar, o homem tentando pôr a mão naquilo que é castigo de Deus. E quando Deus está tratando de alguém, não adianta eu e você querer pôr a mão. É muito bom a gente querer ajudar as pessoas, tem que ajudar mesmo, que é um dos fundamentos do cristianismo, é ajudar o próximo. Mas quando Deus está tratando de alguém, você pode fazer a campanha dos 21 dias de Daniel, você pode fazer campanha na casa dela, você pode fazer o que for, não vai adiantar nada, porque essa pessoa está sobre o jugo da mão de Deus. Assim como o Egito estava. E é perigoso passar para você querer dar uma de cientista do Egito. A gente tem que saber a hora de recuar. O cientista tentou fazer o mesmo, mas não deu conta. O político pode tentar te ajudar, mas se você estiver sobre o jugo da mão de Deus, não vai adiantar. Quarta praga. Tem 10, meu Deus, estamos na quarta ainda. As moscas. Êxodo 8, 20, perdão. As pragas do Egito. Disse o Senhor a Moisés. Sempre o Senhor estava dizendo a Moisés, né? Ele tinha uma conexão muito boa com Deus. Então Moisés era um profeta verdadeiro. Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz assim ao Senhor: Faraó, deixa ir o meu povo para que me sirva, do contrário, se tu não deixar o meu povo, eis que enviarei enxame de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais, sobre o teu povo e tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. 22. Naquele dia separei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas. Então Deus protege a casa do fiel, correto? E saibais que eu sou o Senhor dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. 24. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa do Faraó e à casa dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. 25.
Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide oferecei sacrifícios a vossos deuses nessa terra. E respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereçamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. E eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Até aqui tá bom. O tempo já vai. Moscas. Vocês viram que o enxame veio, só que Deus fez distinção entre a casa do povo dele e a casa dos egípcios. Quando vem a crise no país, a crise afeta a casa do egípcio e não afeta a casa do povo de Deus. O egípcio pode ganhar R$2.000 por mês, o povo de Deus pode ganhar 1.000. O povo de Deus vai viver melhor do que o egípcio que ganha 2.000. Praga nenhuma chegará à tua tenda, mal nenhum te sucederá, é o que diz a palavra de Deus. Mosca não entra na casa de quem é hebreu. Mosca não entra na casa de quem serve a Deus. Glória a Deus. Moscas, Deus atacou os egípcios trazendo desconforto e doença. Nessa praga Deus separa o povo de Gósen. Ele cuida daqueles que Ele ama. Deus te ama, meu irmão. Deus me ama. Não vale a pena dar uma de Faraó. A minha casa ela é protegida. A sua também é. Passa por merecer. Seja fiel. 10 pragas. Na quarta Faraó já podia ter parado. Não, chega, não. Às vezes vem tanta luta, a gente demora a abrir o olho. Não, chega, tá bom, chega de sofrer, para de... Eu vou para os pés do Senhor, vou para os pés de Jesus, que eu não aguento mais sofrer. Eu não sou Faraó, eu não aguento 10 pragas não. Na primeira eu já tinha cedido. Não, deixa esse povo ir. Deus me livre, minha água ser transformada em sangue. Não, mas teve que vir 1, 2, 3, 4 e a 5ª praga, peste nos animais. Capítulo 9 de Êxodo. Capítulo 9, está aí mesmo não. Disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz: assim diz o Senhor Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, ainda por forças os detires, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que estará no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito, para que nada morra e tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. E o Senhor fez. No dia seguinte, todo o rebanho dos egípcios morreu, porém o rebanho dos israelitas não morreu nem... Vocês estão vendo que Deus sempre avisa para o Faraó? Deus sempre avisa o pecador. Deus sempre vai no pecador e fala: olha, Deus está mandando você consertar, Deus está mandando você deixar o povo ir. Deus sempre alerta o pecador. Mas como diz Jair Pires, o pecado não dói, não dói. Ele vem de mansinho, dando um jeitinho e deixa o peão no pó. Estamos na 5ª praga, não é? A peste dos animais. E Deus avisando Faraó. Deus avisando. Deus alerta o cidadão na tarde da bênção. Deus alerta o cidadão no culto de quarta.
Deus alerta no culto de quinta, Deus alerta no culto de domingo, e a pessoa continua com o coração igual ao de Faraó. Pessoas como essa estão fadadas à morte. Porque, como diz o Senhor Deus, o salário do pecado é a morte. Deus teve misericórdia de mim quando eu estava no pecado e eu não morri. Porém, um dia eu fui um faraó, confesso para vocês. Foi preciso muitas pragas na minha vida para que hoje eu pudesse estar aqui. Mas Deus foi misericordioso comigo. E eu espero que Ele seja misericordioso com você. E continue sendo comigo também, porque eu continuo sendo um pecador. Preciso pedir perdão a Deus todo dia. Preciso estar nos pés de Jesus todo dia. Deus, pestes nos animais. Essa praga, Deus ataca a fonte de renda dos egípcios. Olha, tem coisa pior do que Deus tocar no nosso financeiro, irmão. Uma crise dessa. Bois, ovelhas, né? Porém nenhum animal do hebreu foi ferido. É uma coisa que deixa qualquer um desesperado. É quando falta dinheiro em casa. Os jumentos, as ovelhas, os bois, o rebanho dos egípcios foi atacado. Não espere o sangue, não espere as moscas, não espere os piolhos, não espere as pestes nos animais vir acabar com tudo que tem na tua despensa, com tudo que tem na conta sua no Banco do Brasil, ou na Caixa, ou no Bradesco, ou Não espere. Deus sempre alerta o pecador. Amém? A sexta praga: úlceras. Tudo fica difícil quando toca na carne da gente, né? Êxodo 9, verso 8, a sexta praga. Todos encontraram? Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó, miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e também nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e nos egípcios. Porém o Senhor endureceu ainda mais o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Pronto, chegou no ápice. O Senhor tocou na carne. O Senhor fez parecer doença no povo. E mesmo assim o pecador ainda não deu o braço a torcer. Tocar no financeiro não fez muito efeito. Transformar água em sangue também não fez muito efeito. Deus me livre de ficar sem água. Eu já fiquei na casa 1 mês sem água, Deus me livre. Tocou na saúde, não adiantou. Os magos de Faraó não puderam fazer nada. Quando chega o diagnóstico, a gente pode contar apenas com Deus. E o egípcio tinha Deus na vida dele? Não. Uma vez chegou um diagnóstico para mim: olha, você está com um tumor na coluna. Nós não sabemos se é benigno ou maligno. Temos que, ao operar, fazer a biópsia, e aí sim nós saberemos.
O médico, o máximo que ele podia fazer é me abrir, tirar, torcer para que não fosse maligno. O limite do médico vai até certo ponto. Dali para frente é com Deus. Essa praga das úlceras, ela mostra que o homem não é absolutamente nada. Enquanto tem muitas pessoas frequentando templos luxuosos, já aquelas igrejas que tem aqueles púlpitos que a pessoa senta e fica lá em cima numa pompa danada, achando que é grande perante Deus, sendo que o próprio apóstolo Paulo escrevia às suas igrejas que ele era o menor dos menores, que ele não queria aparecer perante o povo com palavras difíceis. Enquanto muitas pessoas são hoje adoradores de templo, essas pessoas têm que descer um pouco e ver que nós não somos absolutamente nada. O faraó estava lá em cima, mas não pôde fazer nada. A úlcera tomou conta até dos médicos. Até os médicos estavam bichados. As pragas do Egito tem muito a ensinar para mim e para você. Às vezes as pessoas não pregam sobre isso daqui, porque isso daqui não é a chave da vida. Isso aqui não é o fogo, não é o... Isso aqui não é o... né? Isso aqui não é a... Mas o povo é destruído por faltar conhecimento, não é? Sétima praga, chuva de pedra. É o que tem para quem não obedece a Deus. Pedrada na cabeça, nem de cima. 9:13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e vai até Faraó e diz: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Bom, chuva de pedra. Deixa eu resumir para você. Chuva de pedra. Deus usa da natureza para humilhar os egípcios, e até os conselheiros de Faraó se atentam para a palavra. Os egípcios tinham o seu Deus da colheita e do clima. Chuva de pedra. Mas eu preciso que você leia para ficar mais claro. 22, olha aí, 9:22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e o fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre o Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado, com chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação, porque toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo. Amém. Imagina que a vida de quem serve a Deus é um campo. Imagina que a vida de quem serve a Deus chove nesse campo toda tarde, cai aquela chuvinha maravilhosa. No outro dia o sol vem, à tarde cai uma chuvinha, e aquela plantação cresce. Assim é a vida de quem é hebreu.
Assim é a vida de quem serve a Deus. Mas a vida de quem está do lado de Faraó, não cai chuva e não faz sol. Cai chuva, mas é chuva de pedra acompanhada com fogo. Terra assim, tem como crescer alguma coisa nela? Não. Terra ruim, terra encascalhada, nasce alguma coisa nela? Seja uma boa terra. Não espere Deus mandar chuva de pedra para acabar com a sua terra e você não poder plantar nada nela mais. A 7ª praga, chuva de pedra. Vamos para a 8ª, que já está acabando o tempo. Os gafanhotos, Êxodo 10, 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam o Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés: havemos de ir com nossos jovens e os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e todos os rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar a festa do Senhor. Então lhe disse Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças, vede, pois, tendes conosco más intenções. 11. Não há de ser assim, ide somente vós os homens e servi ao Senhor. Bom, olha, Faraó queria negociar com Moisés. Quem tem que ir? É todo mundo? Não, vamos negociar aqui, fica um pouco, vai um pouco, vai um pouco. Você não entendeu? O que eu tenho que fazer para me ser crente? Não, você tem que largar o pecado. Não, mas eu posso continuar. Irmão, o famoso versículo venha como estás, ele não existe na Bíblia, nem em lugar nenhum do mundo você vai encontrar isso daí. Não existe. As coisas com Deus não tem meio termo. Vou, mas não vou. É mais ou menos. Não tem mais ou menos com Deus. Ou é ou não é. Ou você está com o Faraó, ou você está com Moisés. Ou você está com os hebreus, ou você é contra. Quem é contra, a úlcera pega ele, a água dele é transformada em, o gafanhoto vem, a pedra vem, tudo vem, a praga vem. Não dá para ser, não tem nenhum Raimundo aqui, né? O crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Faraó quis negociar, não tem como negociar com Deus. Guarda os mandamentos, tenha fé, não tem como, anda em retidão, anda no caminho. Crente que negocia com Deus, ele é um faraó. Não, eu vou continuar aqui na igreja aqui, mas vou lá em casa, eu tomo uma cervejinha escondido, pá, Deus não tem nada com isso. Eu não tenho nada com a vida de ninguém, cada um fala o que quer, mas não tem como treva e luz andar junto. É verdade, Deus, aleluia. Ou você é luz, ou você é faraó, você é treva, não tem jeito. Eu vou continuar crente aqui, mas eu vou dar umas escapadas de vez em quando aí, né? Porque carne é fraca, o homem, é verdade, mas é sobre esse tipo de gente que vem praga. É sobre gente igual o faraó. A praga é para esse tipo de gente mesmo. Praga não é para hebreu. O hebreu era protegido. A praga vinha na mesma terra. O hebreu não sofria, mas o egípcio pagava o pato. Nona praga, as trevas. Êxodo 10, 22. 10, 22. Estou
Eu tenho que correr um pouco na leitura, porque senão o tempo não dá. 10:22, amém? Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então o faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado e vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifício e holocausto, oferecendo ao Senhor nosso Deus? E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Bom, essa praga, ela foi a penúltima. O faraó estava começando a ceder. Você viu que na praga dos gafanhotos, o faraó já estava começando a querer negociar. Aqui ele já estava pecador. Quando ele está, a última praga chegou, aí ele começa a pensar em dar o braço a torcer, em falar: não, eu tenho que ir para a casa do Senhor, porque não aguento mais, já está na 9ª praga. Essa praga aí, rapaz. Moisés estende as mãos para o céu, e por 3 dias a escuridão toma conta do Egito. Faraós eram considerados descendentes do Deus Sol. Deus mostra que é Ele quem tem todo o poder. Faraó era um Deus Sol. O Deus dos hebreus vem e apaga, desmoraliza. O pecador, ele é desmoralizado. O pecador, ele é jogado no chão. Quando ele acha que ele é muita coisa, Deus vem e diz: olha, você não é absolutamente nada. Você acha que você brilha, faraó? Você acha que você é o bom? O bom sou eu, que fiz o céu, a terra, a plenitude, tudo que nele há. Muita gente se acha a estrela que brilha, a estrela de Davi, a luz do amanhã. O faraó também achava, e foi desmoralizado graças ao Senhor bom Deus. E a 10ª praga já é Êxodo 12:29. A última praga já mostra que o pecador, ele cansa de apanhar. O faraó ainda aguentou muito. Eu na primeira praga já tinha entregado os pontos. Mas faraó foi o próprio Deus endureceu o coração dele. Então faraó foi um instrumento para que houvesse milagres naquela terra. É o que eu volto quando eu comecei. A luta de hoje na sua vida é Deus mostrando para você que você tem que vencer ela. A luta hoje na sua vida é um faraó com o coração endurecido. Essa luta está sendo usada para que amanhã você possa contar que você já passou pelas 10 pragas e o nome do Senhor seja glorificado. Falar isso para quem está sofrendo é muito fácil. O senhor não sabe o que eu estou passando. Bom, não sei mesmo não, mas Deus sabe de tudo, e Ele tem um plano para te tirar dessa situação. Êxodo 11:22. 12:29, perdão. Está encerrando. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos e todos os animais. Levantou-se Faraó de noite, e ele, todos os oficiais, todos os egípcios, se fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós e os vossos filhos de Israel, e servi ao Senhor como tendes dito.
levai também convosco vossas ovelhas e o vosso gado, como tens dito, ide vós embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se e lançaram-os fora da terra, pois dizia, todos morremos. Essa última praga, não quero trazer esse tema aqui, mas vem naquela passagem que o Senhor mandou Moisés oferecer um sacrifício ao Senhor, pegasse o sangue, né, passava nas ombreiras e ali o anjo da morte não ia entrar. Ok, o anjo da morte, né, não entrou, porque casa onde tem o sangue de Jesus, o anjo da morte, né, o inimigo não vai entrar, não é doido? Foi na casa do egípcio, matou os primogênitos tudo. Ali fechou com chave de ouro. O faraó não tinha mais descendente. O primogênito dele morreu. Morte tem para aquele que não serve a Deus. Porque o salário do pecado é a morte, isso aí todo mundo sabe, não precisa. O filho mais velho era a continuidade dos pais. Deus ataca o futuro do Egito. Deus atacou tudo que era mais precioso para os egípcios, por não obedecerem a Deus. A escravidão no Egito durou até o dia que chegou um velhinho no arraial. Eu sou Moisés, enviado por Deus para libertar o nosso povo. O egípcio era escravo. Escravo apanha, escravo tem seu olho perfurado, escravo tem a sua mão cortada, escravo não tem direito a férias, 13º, fundo de garantia. Escravo tem que trabalhar de sol a sol, e não é a escravidão que Deus tem para o povo dele. Não é lixo que Deus tem para você comer. O que Deus tem para você comer é a uva que dava na Nova Canaã, que 2 homens tinham que carregar o cacho. Mas enquanto você tiver com seu coração duro, igual de Faraó, é só praga que Deus tem para a sua vida. Foi Deus que mandou as pragas. Deus não tem praga, né? Deus tem luta. E nós estamos passando pela prova, nós não vamos ficar nela. 10 pragas. Você possa refletir. E Deus tem o melhor para mim e para você. E que essa palavra sirva de reflexão para mim e para a sua vida. E Deus me deu essa mensagem, que muita coisa que eu aprendi agora, não sabia também. Mas o nosso Deus é poderoso para fazer um milagre acontecer na sua vida. Eu agradeço, irmão, pela oportunidade. E até a próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Amém?